Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria te perguntar uma coisa. Você consegue acreditar ou você consegue ver em você que cada ação, cada sentimento, cada coisa que você aflora, como por exemplo uma raiva, acontece por algum motivo, mas não exatamente pelo que alguém fez para você, mas sim porque aquela raiva ou aquela sensação te serve para alguma coisa. Você consegue perceber que você fica com raiva, fica estressado, fica com medo, porque esse medo, essa raiva tem alguma utilidade para você? Você consegue perceber por quê? Como que isso funciona? Isso é da psicologia adleriana, de Alfred Adler, que eu trouxe para vocês. Fique comigo nesse vídeo que nós vamos falar um bocadinho sobre isso, tá certo? Eu sou Adriano Sugimoto, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não assinou ainda, assina, se inscreve no meu canal, que toda semana tem coisa nova para você. Vamos começar? Olha, imagina a seguinte situação. Ah, uma pessoa está brigando com o filho, uma mãe está brigando com o filho, seja lá qual for o motivo, e ela fala num tom muito exacerbado, muito energético e briga muito, muito com esse filho. E aí, de repente, toca o telefone e ela atende. E quando ela atende, ela fala alô! E ela percebe que é uma pessoa muito importante. E ela fala, ops, desculpa. E começa a conversar tranquilamente. E começa tranquilamente, fala tranquilamente com aquela pessoa, fala que tá tudo bem, diz que as coisas estão ótimas. Aí desliga o telefone e começa a brigar com o filho de novo. Você consegue perceber alguma coisa estranha nesse comportamento? Você acha que esse comportamento é possível? A gente muda de comportamento, de sentimento, de acordo com o lugar que a gente está? De acordo com a serventia que aquele medo, aquela raiva, aquela frustração pode nos dar? Medo pode ser útil para a gente? Pode. A raiva pode ser útil? Pode. Você consegue perceber que quando você está com raiva, a raiva ela te permite algumas coisas que quando você está normal, digamos assim, você não poderia fazer. Por exemplo, brigar com alguém, insultar alguém. Eu me digo uma pessoa equilibrada, centrada, e por isso eu não vou xingar ninguém, eu não vou usar determinados palavrões, mas se eu estiver nervoso, aí tá tudo liberado. Aí eu posso xingar, aí eu posso falar mal. O que acontece nisso? Vira uma certa desculpa. E nós falamos, porque eu fiquei nervoso, perdi a cabeça. Mas lá no fundo, a gente fica nervoso, fica com raiva da situação, porque essa raiva vai fazer com que a gente consiga atingir um determinado objetivo. Já parou para pensar nisso? Porque quando eu ficar com raiva, por exemplo, eu fui num restaurante e eu fui muito mal atendido. E aí eu fico com muita raiva e digo tudo que eu queria dizer pro garçom, com toda aquela raiva. O que essa raiva me permite ser? Essa raiva, ela permite com que eu seja agressivo. Ela permite que eu faça com que a pessoa olhe diretamente para mim. Eu chamo a atenção com essa raiva. E todo mundo olha para mim porque eu estou com raiva. Consegue perceber como que isso vira um determinado objetivo? Como se fosse um objetivo? E aí eu consigo inconscientemente chegar onde que eu quero? No caso do medo, o que o medo pode ser útil? Por que a gente vai sentir medo para atingir um determinado objetivo? Faz sentido isso? Não? Sim, de repente faz. Imagina que eu tenho medo de, por exemplo, eu demorei muito tempo para conseguir me acostumar e ainda não me acostumei direito com falar com a câmera. Eu estou aprendendo aos poucos, mas principalmente no começo eu tinha muito medo disso.
É difícil, é bem difícil. A maioria das pessoas tem muito medo de fazer isso. Inclusive eu tinha. Mas o que que eu consigo enxergar em mim mesmo que estava por trás desse medo? O medo não é exatamente de falar com a câmera. O medo é de pensar no que as outras pessoas pensariam do que eu faço. É ser julgado pelas outras pessoas. É ter medo do resultado que pode ser ruim. Eu posso fazer um vídeo e de repente ninguém gosta desse vídeo. E aí? O que eu faço? Eu vou ficar frustrado. Muitas coisas podem acontecer. Então, eu desenvolvo esse medo, que esse medo me faz nem começar, nem tentar. Consegue perceber? Como que para nossa mente inconsciente, sentir medo das coisas pode ser bom. Bom no sentido que vai nos proteger de fazer alguma coisa. Muita gente não começa a fazer alguma coisa porque sente um medo, mas esse medo é medo de falhar. Quando a gente ainda está pensando, é muito divertido, é muito bom, gostoso imaginar coisas que a gente poderia fazer, ficar sonhando, porque um dia eu vou viajar para tal lugar, um dia eu vou abrir uma empresa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, muitas coisas. E por que a gente não começa? Porque se a gente começasse, nós iríamos abrir espaço para frustração. A gente ia descobrir de repente que nós não somos muito bons nisso. Vamos descobrir que existem problemas e na minha mente, como era tão fácil, tão bom fazer isso, eu fazia mentalmente, mas quando eu vou fazer, aí começam a surgir os obstáculos. E eu começo a ver que aquilo pode falhar, pode não dar certo. E aí eu vou me julgar como um perdedor. Aí eu vou ser um perdedor na minha vida. E eu tenho que fugir disso. Ter medo ou não começar a fazer alguma coisa, protelar alguma coisa, tem um objetivo. Por isso, nesse vídeo, a ideia é o seguinte: preste atenção, busque profundamente dentro de você por que você se comporta de determinada forma, porque você sente determinada coisa, por que você faz o que você faz. Não é exatamente porque você pensa. Tenha certeza disso. Se você acha que ficou nervoso porque alguém falou X com você, não foi por causa disso. Não foi. Foi porque aquilo te ofendeu, te tirou o senso de identidade de alguma forma, ofendeu você em alguma coisa, te desestruturou em algum lugar. Não é simplesmente aquela pessoa ter falado aquilo. Tem alguma coisa por trás. Você tem medo de alguma coisa? Medo de realizar alguma coisa? Uma vez eu ouvi de um coach dos Estados Unidos algo muito legal, uma frase que a ideia é o seguinte: todo medo de realização existe um desejo por trás, ele tem um desejo por trás. Então, se eu tenho medo de realizar alguma coisa, é porque eu tenho muita vontade lá no fundo, só que essa vontade está travada. Eu tenho medo de descobrir que eu vou falhar. Consegue compreender? Então, se você tem medo de alguma coisa, é porque você quer alguma coisa além. Tem alguma coisa aí que você gostaria muito de ter, mas esse medo te trava. E esse medo não deixa você ir para frente. Pensa nisso, pensa com carinho, que pode ser por aí onde comece a mudança na sua vida. Onde você comece a ver a vida de uma forma um pouquinho diferente. Consegue compreender? Consegue perceber? Por isso, pense na sua vida. Pense. Pense nos motivos, pense nos porquês, nas razões, em como a sua vida está caminhando. Ela não é aquilo que você está vendo. Ela é mais que isso, tá certo? Eu te garanto. E a vida é muito grande. Muitas coisas podem acontecer na nossa vida se nós nos abrirmos para as oportunidades. Nos abrirmos para esse mundo tão grande que tem aí. Tá certo? Lembre-se disso.
E foi um prazer ter você aqui nesse vídeo, que é o primeiro que eu gravo no meu estúdio, no meu novo escritório. É um prazer ter você aqui. Na verdade é o segundo, é o primeiro com o cenário, né? Tá vendo? Tá tudo preto aqui. O vídeo anterior tinha umas colunas, tava tudo meio feio, tava com muito eco. Esse vídeo tem um pouquinho menos, mas aí a gente vai melhorando para o vídeo ficar cada vez melhor. Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, me olha lá no Instagram, entra no meu site adrianosugimoto.com.br e assina lá a minha lista de e-mails, que em breve a gente vai começar a mandar muito conteúdo bacana para você por e-mail, tá certo? Prazer ter você aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!